Olá pessoal, esse é o nosso quinto e último vídeo da série de videoaulas sobre cinética química. Nesse último vídeo nós discutiremos a influência da temperatura sobre a velocidade de reação e também discutiremos alguns modelos teóricos que descrevem a velocidade de reação. Como nós já discutimos, as leis de velocidade, que são conhecidas experimentalmente, elas descrevem a dependência da velocidade com a concentração. Nos vídeos anteriores, nós apresentamos as equações ou as leis de velocidade para as cinéticas de ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Se nós olharmos para essas equações, claramente nós veremos que uma mudança de temperatura afetará a velocidade porque afeta o valor da constante cinética, pois a concentração não será afetada pela temperatura. Com esse pensamento, o químico sueco Svante Arrhenius conduziu estudos experimentais para elucidar qual era a relação de dependência entre a constante cinética e a temperatura. E como isso foi feito? O Arrhenius ele conduziu alguns experimentos para uma mesma reação química em diversas temperaturas. Conhecida qual era a cinética de reação, qual era a lei de velocidade, ele podia estimar graficamente qual era o valor da constante cinética. Isso em diversas temperaturas. Então, na temperatura T1, ele estimava o valor da constante cinética sendo K1. Na temperatura T2, a constante K2. Numa temperatura qualquer Tn, a constante Kn. De modo que ele conseguiu visualizar graficamente que existia uma tendência no aumento da constante cinética quando se aumentava a temperatura. Mas, além dessa visualização de tendência de aumentar a temperatura, aumentar o valor da constante cinética e, consequentemente, aumentar a velocidade de reação, ele percebeu de forma quantitativa que o logaritmo natural da constante cinética ele aumentava linearmente com a temperatura, ou melhor, a relação era do tipo ln de K contra o inverso da temperatura. Isso se ajustava perfeitamente a um modelo linear, a uma equação da reta. Isso permitiu que Arrhenius encontrasse esse modelo expresso na equação 36, no qual ln de K é igual a um intercepto B0, que foi chamado de ln de A, onde essa constante empírica de Arrhenius ainda não tinha-se uma ideia clara do que ela significava, e a inclinação da reta de ln de K contra 1 sobre T foi expressa como sendo a energia de ativação, uma quantidade expressa em energia, sobre a constante dos gases. Essa equação também pode ser expressa na sua forma exponencial, e ela adquire a seguinte forma, como aqui indicada na equação 37. A constante cinética ela vai ser igual a uma constante A, que pela sua posição antes do exponencial, ela foi chamada de constante ou fator pré-exponencial, vezes E elevado a menos energia de ativação sobre R vezes a temperatura. Ambas constantes da equação de Arrhenius, elas são obtidas experimentalmente pelo gráfico de ln de K contra 1 sobre T. Elas são independentes da temperatura, independente da temperatura que se avalie a reação química, esses valores se manterão constantes. E eles são característicos de cada reação, eles correspondem a uma propriedade físico-química de uma dada reação. Então, a equação de Arrhenius ela tem uma grande utilidade prática, porque uma vez que nós conhecemos qual é o valor da constante cinética numa dada temperatura, nós podemos estimar qual é o valor dessa constante cinética em uma outra temperatura sem a necessidade da realização dos experimentos. A ideia é combinar a equação de Arrhenius em duas temperaturas diferentes, desde que em uma das temperaturas o valor de K da constante cinética já seja previamente conhecido. Nesse exemplo, nós ilustramos as equações 38 e 39, em que nós temos que ln de K1, referente a uma temperatura T1, expresso na equação 38, e o ln de K é igual à equação 39, ln de K2, referente a uma temperatura T2. O que nós podemos fazer é combinar essas duas equações, subtraindo a equação 2 menos a equação 1. E nós teremos a seguinte estrutura. O termo
pré-exponencial será cancelado, e nós temos que a diferença dos logaritmos naturais entre a constante na temperatura 2 e 1 será igual a energia de ativação sobre RT2 menos a energia de ativação sobre RT1, o que nos permite escrever a seguinte relação. Ou seja, eu tenho agora uma relação entre as constantes cinéticas em duas diferentes temperaturas. Uma vez que eu conheça K1 na temperatura T1, eu posso calcular K2 numa temperatura T2 hipotética. Essa estrutura, quando T2 for maior que T1, eu vou ter um K2 maior que K1. Isso para valores fixos de T1 e T2, essa razão ln de K1 e K2 será grande quando a energia de ativação for grande. Ou seja, a energia de ativação é uma sensibilidade da velocidade de reação em termos de constante cinética com a temperatura. Se uma dada reação química tem uma elevada energia de ativação, isso significa que uma diferença de temperatura pequena promove uma grande mudança na velocidade de reação. Isso pode ser visualizado nesse gráfico, em que eu tenho as curvas azul e preta, que representam duas reações químicas diferentes, com diferentes energias de ativação. Portanto, as retas têm inclinação diferente. Obviamente que a reta azul, mais inclinada, com maior energia de ativação, é mais sensível a uma dada variação de temperatura. Bom, agora nós conhecemos de forma qualitativa e quantitativa qual é o efeito da temperatura sobre a velocidade de reação. É importante destacar que nem todas as reações químicas terão esse comportamento. Algumas reações não obedecem à equação de Arrhenius, mas muitas equações importantes, sim, seguem a equação de Arrhenius, o modelo de Arrhenius. Bom, então agora nós podemos fazer uma aplicação prática da equação do Arrhenius. A hidrólise da sacarose é uma parte importante do processo digestivo. E suponha que você queira investigar a dependência da velocidade da temperatura do nosso corpo e precise calcular o valor da constante de velocidade da reação de hidrólise da sacarose a 35 graus. E isso sabendo que o valor da constante cinética, K, vale 1 mol por litro por segundo em 37 graus Celsius, que é a temperatura normal do nosso corpo. E que a energia de ativação já é conhecida, e lembre que ela é independente da temperatura e ela vale 108 kJ por mol. Qual é a constante de velocidade da reação de hidrólise da sacarose em 35 graus? Então, nós faremos uso da equação 40, que é a equação de Arrhenius combinada para duas temperaturas diferentes. Aqui é importante frisar a necessidade de transformação das temperaturas da escala Celsius para a escala termodinâmica e que o valor da constante dos gases adotada será o valor de 8,3145 J/mol/Kelvin, uma vez que deve haver uma consistência entre energia de ativação e o valor da constante. Dito isso, essa questão consiste de uma aplicação dos dados na equação de Arrhenius. Aqui eu tenho que a razão entre ln de K2, que é o conhecido, sobre ln de K1 é igual à energia de ativação sobre a constante dos gases expressa em kJ por mol, vezes 1 sobre T2, que seria a maior temperatura, de 37 graus, menos 1 sobre T1, que seria a menor temperatura, que seria a temperatura de 308 graus Kelvin. Esse termo resulta em menos 0,27. Ou seja, eu tenho que o ln da razão entre as constantes cinéticas na temperatura 2 e 1 é igual a menos 0,27. Resolvendo essa equação, nós encontramos que a constante cinética na temperatura de 35 graus é de 0,76 mol/litro por segundo. Então, perceba que a diferença de 2 graus promove uma redução de quase 25% na velocidade da reação. Isso mantida as concentrações constantes. Essa é apenas a influência da temperatura sobre a velocidade de reação. Bom, agora nós podemos discutir dois dos principais modelos teóricos que descrevem a velocidade de reação. Nós vamos apresentar o modelo das teorias das colisões e teoria dos estados de transição. Então, para que nós possamos exemplificar a teoria das colisões, nós vamos adotar um sistema simples. Admita a reação entre dois gases, e dois gases monoatômicos A e B, que vão reagir para formar a molécula diatômica AB. Bom, nesse ponto é importante considerar as seguintes suposições.
esses gases estão em contato físico. Bom, e deve também existir alguma afinidade química para que a reação aconteça. Aqui a gente está falando do ponto de vista termodinâmico. Esses gases que são dotados de movimento e eles vão colidir. E dessas colisões, do encontro da molécula A com B, deve haver um choque que resulta na formação do produto. A pergunta é, qual é a frequência de colisão? Essa é uma pergunta importante para que a gente possa começar a discutir essa teoria. Bom, lá da teoria cinética dos gases, nós sabemos que a frequência de colisão será dada pela equação 41, em que Fc é frequência de colisão, e essa frequência de colisão será igual à seção transversal das moléculas que irão colidir, e a gente pode ter a seção transversal média, a velocidade média relativa das moléculas, a constante de Avogadro, vezes a concentração. Bom, essa velocidade relativa ela também vem da teoria cinética dos gases e ela é dada como sendo um meio de 8 vezes a temperatura vezes a constante dos gases sobre π vezes a massa molar reduzida. E a massa molar reduzida será dada pela equação 43 para os gases A e B. E a velocidade relativa é adotada porque perceba que ambas as moléculas estão em movimento. Então, o que é adotado na equação 41 é a velocidade de uma molécula com relação a outra que também é dotada de movimento. Bom, aqui nós podemos pensar o seguinte: nem toda colisão entre as moléculas resultará em produto, pois algumas colisões não serão efetivas, porque para que uma colisão seja efetiva, ela deve acontecer com energia suficiente para romper as ligações químicas existentes nos reagentes e novas ligações químicas serem formadas. Então, deve existir uma fração de colisão que de fato leva a produto e uma outra fração que não leva a produto. Essas colisões que de fato levam à formação de produtos, que é uma parte de todas as colisões, vai ser chamada de colisões efetivas. E nós precisamos saber qual é essa fração de colisões efetivas, porque essas sim de fato irão contribuir para a velocidade de reação. Ainda da teoria cinética dos gases, nós sabemos que, embora a velocidade média seja expressa pela equação mostrada nessa tela, nós sabemos que a velocidade média representa a tendência de velocidade numa dada temperatura, de acordo com a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Essa distribuição de velocidade mostra que nós temos, numa dada população de moléculas, numa dada temperatura, nós temos velocidades menores que a média e maiores que a média. E que a temperatura faz com que essa distribuição mude. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu aumento a fração de moléculas com velocidade superior à média ou um dado valor limite arbitrado. Se eu diminuo a temperatura, eu reduzo essa fração de moléculas com energia ou velocidade menor que um dado valor arbitrado. Então, estabelecido um certo valor crítico de energia como sendo a menor energia necessária que uma molécula deve ter para que, quando de uma colisão, essa colisão resulte em uma colisão efetiva, quanto maior a temperatura, maior será a população de moléculas com energia superior a esse valor crítico. Isso justifica porque na equação de Arrhenius, um aumento de temperatura leva a um aumento de velocidade. Perceba que aqui o nosso modelo teórico, nossas suposições teóricas começam a explicar a equação de Arrhenius. Bom, como a distribuição é uma distribuição exponencial, a fração de moléculas que terá um valor maior que a energia limite estabelecida será dada por esse termo, E elevado a E mínimo sobre RT, onde E mínimo é a energia mínima que a molécula tem que ter para, de sua colisão com outra molécula, resulte no produto. Então, podemos adicionar esse termo e teremos a correção da equação 41, em que a velocidade de reação agora depende da concentração, como nós já sabíamos,
de acordo com as leis de velocidade, depende da velocidade média relativa das moléculas e também da fração de moléculas que tem uma dada energia mínima. E esse termo em azul, que é a fração de moléculas com energia mínima, ele pode ser alterado com a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento esse termo e, consequentemente, eu aumento a velocidade de reação. Perceba que o fator pré-exponencial de Arrhenius, que até então era uma constante empírica e desconhecida, representa uma estimativa da velocidade média com qual as moléculas se movimentam. E a energia de ativação agora fica clara como sendo uma energia mínima necessária que as moléculas devem ter para colidirem e se converterem em produto. Então, se nós considerarmos a reação hipotética sugerida no início dessa discussão como sendo uma reação elementar, sua lei de velocidade poderá ser deduzida de forma trivial e vai ser expressa como aqui na equação 45, V igual a K, concentração de A, vezes concentração de B. Isso me permitirá escrever que K é igual à velocidade sobre a concentração de A vezes a concentração de B. Bom, a gente pode substituir a equação 44 na 45 e chegar na seguinte expressão, que a constante cinética, que era uma constante até então empírica e da qual nós não tínhamos muito conhecimento, agora nós sabemos que a constante cinética reúne uma série de informações fisicoquímicas do sistema reacional, como, por exemplo, ela depende da seção transversal das moléculas, da área de seção transversal dessas moléculas envolvidas na reação química, da velocidade média com qual essas moléculas se movimentam e também da energia que elas possuem a uma dada temperatura. Bom, um outro aspecto em relação às colisões que não foi mencionado, que vai além da energia, é que nem toda orientação espacial com qual as moléculas colidem é favorável. Isso significa que existem algumas orientações espaciais específicas que levam a colisões efetivas. E esse aspecto é chamado de exigência estérica, pois apenas numa certa direção esse choque resultará em produto. Então, essa constante P é adicionada à equação do modelo das teorias das colisões para corrigir esse efeito estérico. E assim nós temos agora que a constante cinética de reação K é estruturada de acordo com a equação 47. O valor da constante P ela é uma constante experimental e ela é calculada para cada sistema, uma vez que ela depende da natureza das moléculas envolvidas. Bom, agora nós podemos apresentar uma reação química fazendo uso dos gráficos chamado de perfil de reação. E é bastante interessante porque ele nos permite visualizar as energias envolvidas. Considerando esse eixo vertical como sendo a energia potencial, em termos de variação de entalpia, por exemplo, e o eixo horizontal como sendo a direção de avanço de progresso da reação, nós temos aqui nesse patamar em azul o patamar de energia dos reagentes e aqui embaixo o patamar de energia dos produtos. Então a reação deve acontecer e os reagentes se converterão em produtos. Nesse caso, como o patamar energético dos reagentes é maior que dos produtos, nós teremos uma reação com ΔH menor que zero, denotando uma reação exotérmica. E aqui esse morro, essa montanha que aparece na escala de energia, denotando uma barreira que separa reagentes dos produtos, corresponde exatamente à energia de ativação. Ela é uma barreira energética entre reagentes e produtos. Ou seja, os produtos têm que transpor essa barreira energética para se converter em produtos. E, obviamente, quanto mais alta, quanto maior a magnitude dessa barreira energética, que é a energia de ativação, mais lenta será a reação. E quanto menor essa barreira, mais rápida será uma reação, isso considerando uma mesma temperatura. E óbvio que, como nós discutimos para o modelo das colisões efetivas, um aumento de temperatura aumenta a população de moléculas que têm energia igual ou superior à energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra numa maior velocidade. De forma análoga, nós podemos apresentar o diagrama para uma reação hipotética. No entanto, agora essa reação tem a entalpia dos reagentes menor que a dos produtos, denotando uma reação endotérmica. E a barreira energética que separa reagente de produtos será exatamente a energia de ativação. Um segundo modelo teórico que descreve a velocidade de reação, que vai ser discutido com a maior brevidade, é o chamado teoria do estado de transição.
Esse modelo ele é útil para tratarmos de reações em meio a um solvente, como por exemplo reações em meio aquoso. Ele prevê a existência de um complexo ativado. Esse complexo ativado ele é uma espécie intermediária entre reagentes e produtos. De acordo com essa teoria, os reagentes irão se aproximar de tal forma a uma distância tal que as suas nuvens eletrônicas irão se distorcer e eles formarão uma estrutura intermediária instável, que não é mais os reagentes, mas também ainda não é os produtos. É como se essa estrutura ocupasse o pico da curva de energia no progresso da reação, ou seja, formado esse complexo ativado, essa estrutura instável pode pender e voltar, se decompor e formar os reagentes ou formar os produtos. Bom, nós discutimos que a energia de ativação é uma barreira que separa reagentes de produtos. E uma das formas de atuar quimicamente no sistema para promover uma redução dessa barreira é por meio de catalisadores. Bom, a catálise é um campo importante da química dedicado ao desenvolvimento de catalisadores e ao estudo dos mecanismos de ação dos mesmos. O catalisador, por definição, ele é uma substância, ele deve participar da reação química, ele vai permitir um mecanismo alternativo, ou seja, um atalho na reação. E esse caminho alternativo, fornecido ou possibilitado pelo catalisador, ele apresenta menor energia de ativação. É dessa forma que ele acelera a reação, ele aumenta a velocidade de reação. De modo geral, o catalisador ele vai atuar como um reagente em uma etapa e na outra ele é reconstituído como produto, de modo que, a princípio, ele pode ser recuperado no final do processo. O catalisador, ou a catálise em si, ela pode ser categorizada em dois tipos, a catálise homogênea e a catálise heterogênea. Na catálise homogênea, o meio reacional, o sistema reacional e o catalisador eles estão no mesmo estado físico. Eu coloquei aqui como exemplo a reação de transesterificação do triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, poderia ser o metanol, por exemplo, na presença do hidróxido de potássio como catalisador. Ou seja, eu tenho a produção de biodiesel via catálise homogênea básica, com a formação do biodiesel e o subproduto glicerol. A catálise heterogênea, por sua vez, implica em que o meio reacional se encontra em um estado físico de agregação, enquanto que o catalisador se encontra em outro. E talvez o exemplo mais clássico desse tipo de situação são os catalisadores automotivos, em que os gases tóxicos do processo de combustão sofrem reações no interior desse catalisador sólido e se transformam em gases menos nocivos ou sem nenhuma toxicidade, como é o caso dos vapores de água e nitrogênio. Quando nós olhamos agora o gráfico do perfil de reação para uma reação não catalisada e para a reação catalisada, nós temos que a modificação promovida pelo catalisador consiste exatamente na redução dessa barreira de energia entre reagentes e produtos, expresso como sendo a energia de ativação. Dessa forma, a reação se tornará mais rápida. Então, de maneira geral, em toda essa série de vídeos foram estudados os conceitos de cinética química, velocidade média e instantânea de reação, as leis de velocidade e as ordens de reação. Também apresentamos as equações chamadas de leis integradas de velocidade, discutimos os aspectos teóricos dos mecanismos de reação, efeito da temperatura sobre a velocidade de reação, modelos de reação e discutimos brevemente o conceito de catálise.